Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e hoje vou falar sobre os 8 Poncés Teguks de faixas coloridas do Taekwondo Kukkiwon. Qual a relação de cada poncé com os trigramas e o que cada trigrama correspondente ao poncé representa. Também vou comentar sobre as formas Palgue. Não saia daí que eu já volto. Teguks refere-se ao conjunto de 8 formas ou 8 poncés que fazem parte do currículo técnico do Taekwondo Kukkiwon. Uma forma ou um poncé é um conjunto definido de técnicas utilizando ataques e defesas, simulando uma luta contra um adversário imaginário, como já comentado em um vídeo anterior publicado aqui no canal. Fora do contexto do Taekwondo, a palavra Teguk é a tradução para o coreano da palavra chinesa Tai Chi. Refere-se ao princípio taoísta da unidade dos opostos, Yin Yang, ou em coreano, Um Yang. Como podemos observar na bandeira da Coreia do Sul, o círculo azul e vermelho que se encontra ao centro da mesma. Geralmente, todos os alunos que estudam o Taekwondo Kukkiwon aprendem as formas Teguks. Existem 8 formas e o seu nível de dificuldade vai aumentando gradativamente. Para se tornar um faixa preta e concluir os seus estudos de faixa colorida, o aluno precisa obrigatoriamente conhecer todos os 8 poncés Teguks. Nos anos que antecederam a conclusão do Kukkiwon, as formas promovidas pela Korea Taekwondo Association eram os Palgues. Posteriormente, as formas Teguks tornaram-se as formas preferidas. Mas qual seria a definição da forma Palgue? A palavra Pal seria o número 8 do sistema numérico sino-coreano. E a palavra Ge seria trigrama, os mesmos encontrados ao redor do círculo na bandeira da Coreia. Ou seja, a palavra Palgue significa 8 trigramas. Os Palgues são divididos em 8 formas. A formação do seu nome é bem simples. Se utiliza a palavra Palgue, em seguida a numeração sino-coreano de 1 a 8 e logo após a palavra Jang, que seria capítulo ou seção. Então, a formação do primeiro Palgue seria Palgue Il Jang. Quando os Palgues foram desenvolvidos, nem todos os Kwans que eventualmente se juntaram para formar o Taekwondo Kukkiwon eram parceiros. Quando as escolas restantes, Jido-Kwan e Mudo-Kwan, finalmente aderiram ao grupo, as formas foram redesenhadas para então serem criados os Teguks Poncés. As formas Palgues ainda são usadas por muitas escolas até hoje, concomitantemente com as formas Teguks. Assim como os Palgues, as formas Teguks representam ou simbolizam uma força da natureza e são representados por trigramas, originalmente derivados do I Ching. Em uma abordagem muito resumida sobre o que seria o I Ching, poderíamos dizer que o I Ching é um livro das mutações ou livro das mudanças. É um texto clássico chinês composto de várias camadas escritas ao longo do tempo. É um conjunto de 8 trigramas que, quando combinados, formam 64 hexagramas. Figuras formadas por 3 e 6 linhas sobrepostas. É um dos mais antigos textos chineses que chegaram até os nossos dias. Xin, significando clássico, foi o nome dado por Confúcio à sua edição dos antigos livros. O ideograma I é traduzido de muitas formas e no século XX ficou conhecido no Ocidente como mudança ou mutação. O I Ching, então, pode ser compreendido e estudado tanto como um oráculo quanto como um livro de sabedoria. Na própria China, é alvo de estudo diferenciado realizado por religiosos, eruditos e praticantes da filosofia de vida taoísta.
O I Ching é, simultaneamente, um dos sistemas divinatórios e de significação mais complexos e elaborados que já existiram. As 8 figuras que formam o I Ching estão na base da cultura que se desenvolveu na China durante milênios. Desta forma, os Tegucs Punsés seguem o simbolismo dos 8 trigramas do I Ching, assim como os Palgues. Os 8 Tegucs Punsés, com suas representações, são as seguintes. A formação do nome dos Punsés Tegucs segue a mesma ordem das formas Palgue, utilizando então 3 palavras. Teguk, sendo a primeira, a segunda palavra, o número no sistema sino-coreano de 1 a 8, e a terceira palavra, Jan, que significa capítulo ou seção. Então, para formarmos o nome do primeiro Punsé, falaríamos Teguk Il-Jan Punsé. Em 1965, a Associação Coreana de Taekwondo nomeou um comitê com integrantes de 6 das 9 kwans das 9 escolas existentes para desenvolver as novas formas do Taekwondo Kukkiwon. O comitê foi constituído pelos membros das seguintes escolas: Songmukwan, Hammukwan, Chungdokwan, Odokwan e Chamukwan. Em 1967, este comitê introduziu para o Taekwondo Kukkiwon os palgues para faixas coloridas e as formas Yudanja para faixas pretas. Em 1971, como comentado anteriormente, 2 kwans adicionais se juntaram ao comitê, a Jidokwan e a Mudokwan. Então, com o comitê expandido, começaram a trabalhar no desenvolvimento das formas Tegucs praticadas até os dias atuais no Taekwondo Kukkiwon. Obrigado pela paciência de assistir o vídeo até aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para os estudos de todos. Se gostou desse vídeo, dos vídeos anteriores aqui do canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Obrigado, um grande abraço.